Quantas vezes você parou para pensar que um simples gesto, uma simples decisão, pode mudar completamente seu destino? Difícil de acreditar nisso, não é mesmo? Pois bem, eu vou provar essa teoria para vocês, contando uma decisão boba que tomei em minha vida e que a partir desse dia a minha vida virou de cabeça para baixo. O meu nome? O meu nome é Jack Marshall e esse é o início da minha história. Falando um pouco sobre mim, eu tenho 35 anos e sou investigador particular, uma espécie de caçador de recompensas, o que hoje, depois de tudo que aconteceu, me ajuda muito na vida que eu escolhi seguir. Eu era casado, isso mesmo, eu era. Hoje, eu sou viúvo. E vocês devem estar pensando ou se perguntando de que minha adorável esposa faleceu, não é mesmo? Bom, isso é uma outra história que eu irei contar mais para frente. Eu morava em uma cidade bastante agitada, próximo de tudo. E apesar de gostar daquele lugar, digamos que eu não era feliz. A única coisa que me mantinha ali era minha esposa. Ela sim gostava daquele lugar. Eu sempre fui de lugares calmos e isolados. E um belo dia eu tive a infeliz ideia de nos mudarmos para o campo, para o interior. Quando conseguimos alugar, nossa, era um sonho realizado, que mal sabia eu que se tornaria o meu pior pesadelo. Assim que chegamos com a mudança, passamos o dia inteiro em meio a caixas de papelão. Estava tudo uma verdadeira bagunça, mas era lindo ver o sorriso da minha esposa no meio daquilo tudo. Quando caiu a noite, preparamos algo para comer e ficamos na varanda, olhando as estrelas, ouvindo o som da natureza. Era lindo a visão daquele céu estrelado por conta da pouca iluminação. Então fomos dormir e na manhã seguinte saímos para conhecer o local. Um pequeno vilarejo que tinha nas proximidades. Um povoado bem simples, com casinhas simples e bastante humildes. De imediato, notei alguns olhares estranhos em nossa direção, mas era comum, já que éramos estranhos na região, o que com o passar do tempo foi diminuindo, e aquele povo simples, que até então era meio hostil, se tornou bastante acolhedor. Até que em um dia, em um mercado local, um senhor se aproximou. Um senhor simpático e muito conversador, perguntando coisas banais sobre nós. Eu, por uma força de hábito da profissão, fui dando conversa para ver até onde ele iria, para colher informações. Ele falava sobre tudo, até que ele falou algo que me chamou a atenção, sobre um animal grande que rondava por aquelas terras sempre nas sombras da noite. Eu dei uma risada e ele me repreendeu. Não ria, moço. Existem coisas nesse mundo que o senhor não acreditaria. E que tipo de animal o senhor acha que é? Perguntei curioso. Olha, moço, não adianta eu lhe dizer. Isso é uma coisa que a pessoa só acredita vendo com os próprios olhos. E lhe garanto, o senhor não vai querer ver. Pode acreditar. Um conselho: cuidado com a noite. Aquilo que anda debaixo da lua se esconde nas sombras. Eu confesso que depois que eu saí de lá, aquela conversa ficou na minha cabeça. Mas procurei esquecer, viver a minha vida, que até então estava perfeita. E por um bom tempo, tudo estava tranquilo. Até que em uma noite, o pior aconteceu. Aquela noite estava aparentemente tranquila, porém, estava um clima diferente no ar. Um clima frio, uma noite mais escura do que o normal. Nem os costumeiros sons da natureza à noite se ouvia. Estava um silêncio total lá fora. Eu olhava pela janela e nem as folhas nas árvores se moviam. Estava tudo parado. Parecia que a própria noite pressentia algo.
mas não dei muita importância. Então, eu sentei com a minha esposa na sala para vermos um pouco de TV e comecei a ouvir uns barulhos estranhos, uma espécie de grunhido, de rosnado, não sei bem o que era. Era um som que eu nunca tinha ouvido e que gelava minha espinha. E ao olhar pelo vão da janela, vi o que era. Era um cão, um grande cão marrom, talvez algum cachorro solto de alguém, ou até mesmo um cachorro do mato, quem sabe, e parecia estar comendo algo, algum animal. Animal de pequeno porte, lembrava muito um porco do mato. Só que o mais estranho era que aquele animal que estava sendo devorado, ele ainda estava vivo, pois eu ouvi alguns sons do animal que pareciam implorar por ajuda. Então, eu peguei a minha arma e saí pela porta na esperança de tentar ajudar aquele pobre animal. E ao me aproximar para tentar espantar aquilo que até então era um cachorro, aquela coisa ao ouvir minha voz, ainda de costas para mim, fez algo que eu jamais poderia esperar. Ele muito lentamente foi se erguendo nas duas pernas traseiras, ficando de pé bem diante dos meus olhos, e foi se virando devagar, me olhando diretamente nos olhos. Estávamos tão próximos um do outro que eu podia sentir seu hálito podre de carniça quando ele abriu aquela boca com presas enormes e salivando. Eu tentei apontar minha arma para atirar, mas aquela coisa foi mais rápida do que eu e deu um tapa na minha mão jogando a arma longe. Ainda saiu um disparo, mas não acertou. Era inacreditável aquilo. Eu estava diante de uma coisa que jamais pensei que existiria, algo que eu só imaginava em filmes de terror. Hoje, eu sei dizer o que era. Era um lobisomem, mas ali era algo desconhecido. E depois de me desarmar, me deu outra pancada com a outra pata que eu caí para trás completamente tonto. Aquela coisa parecia se divertir com aquela situação, pois devido ao seu tamanho, à sua força, ela poderia acabar comigo quando ela quisesse. E ele vinha andando lentamente, curtindo todo o meu medo. Nesse momento, já sabendo do meu fim, eu comecei a gritar para que minha esposa fechasse a casa. Naquele momento, não poderia mais protegê-la. E aí eu senti o peso daquela coisa sobre mim, desferindo golpes com suas patas dianteiras e suas presas enormes e afiadas como navalha. Eu gritava desesperadamente, não por ajuda, pois sabia que dali não sairia vivo, mas na esperança de minha mulher estar segura, trancada, dentro de casa. Eu sentia pedaços da minha pele sendo dilacerados por aquela coisa. Meus braços que eu usava para tentar me defender, eu via rasgos enormes. E já sem forças, eu ouvi um disparo, depois outro e mais um. Era minha esposa, que tinha saído de casa para me socorrer armada. Pois é, eu tinha algumas armas em casa e era comum ensinar ela para sua própria defesa. Ela efetuou vários disparos. 2 eu sei que acertou, um no braço esquerdo e outro quase fatal na sua orelha direita. Estava tão próximo daquela coisa que vi e senti o gosto amargo do sangue daquela criatura caindo em minha boca. E aquela coisa deu um salto de uns 2 metros em sua direção e foi para cima dela com tudo, a derrubando no chão. E meu Deus, aquele monstro praticamente devorou a minha esposa diante dos meus olhos, que a essas alturas só saíam lágrimas de dor. Não dor física, mas a dor do meu coração pelo que eu estava presenciando. Eu sabia que ela já estava morta, pois ela já não se mexia mais. E depois de saciar sua sede com o sangue da minha mulher, ele me olhou novamente e eu sabia que eu seria o próximo. E ele veio. Então eu pensei, é o meu fim. E nesse momento eu ouvi mais tiros. Vários tiros, na verdade. Eu só tive tempo de ver aquela coisa correndo para o mato e ver algumas pessoas locais se aproximando. Deviam ser moradores próximos. E eu apaguei. Simplesmente desmaiei, acordando 25 dias depois em uma cama de hospital. Hoje eu acordei em um lugar que eu não conheço, mas com certeza é um hospital, pois vejo médicos e enfermeiras para todo lado. Acordei com uma dor de cabeça insuportável e um gosto horrível na boca, mas deve ser por conta da medicação que eles estão me dando. Ainda atordoado e sem querer acreditar na verdade, na falsa esperança de uma resposta positiva,
Perguntei pela minha esposa e a enfermeira de plantão só confirmou minha dor. Ela estava morta. Tinha sido atacada por alguma espécie de animal local, talvez algum felino solto. É difícil você ouvir isso sabendo que não é verdade. Ainda tentei falar, gritar a verdade para ela, mas ela disse para me acalmar, pois eu estava muito nervoso. E eu só pensava: que enfermeira idiota, eu sei o que eu vi. Mas algo me chamou a atenção no que ela falou. Ela disse que as pessoas que me deixaram no hospital 25 dias atrás, todos disseram ser uma espécie de gato do mato, sendo que eles também viram. Então por que mentir? Para que esconder a verdade? Eram tantas perguntas e eu não tinha nenhuma resposta. Só então me dei conta que se eu quisesse respostas, eu teria que procurar por elas. E nesse momento, infelizmente tive que aceitar a dor da perda e pensar em me recuperar o mais rápido possível para ir atrás delas. Algumas semanas se passaram e meus ferimentos cicatrizavam rapidamente. As enfermeiras comentavam pelos cantos, e quando digo cantos, eram pelos cantos mesmos, afastada de mim. Mas de alguma maneira eu conseguia ouvir todas elas sussurrando umas com as outras, que aquilo não era normal. Feridas como aquelas não se fechariam tão rapidamente e sem nenhum tipo de complicação. Mas na minha cabeça, nada daquilo me importava. Eu só tinha 3 pensamentos em mente: localizar, identificar e matar aquela coisa. E com quase 1 mês e meio internado naquele hospital, hoje é o dia em que estarei de volta nas ruas. Eu sei que pode parecer absurdo ou até mesmo burrice querer ir atrás de algo que quase já me matou uma vez e que tirou de mim a minha amável esposa. Mas agora, tudo será diferente. Eu já sei com o que e contra o que eu estou lidando. Bom, finalmente chegou minha hora de ir embora e deixar esse hospital para trás. Vários momentos difíceis passei aqui, mas vida que segue. Eu sei que retornar para casa vai ser muito difícil, mas é necessário. Se eu quiser matar aquela coisa, primeiro eu terei que enfrentar os meus medos e traumas. Meu amigo diário, você não sabe quanto dói chegar em casa e não ser recebido pela pessoa que você ama. Chegar na sua casa e estar esse silêncio mórbido. Olhar em cada cantinho e sentir a presença, o cheiro, mas não sentir um toque, um gesto de carinho, de amor que seja. Mas eu vou sobreviver. Eu tenho que sobreviver. É chegada a hora de organizar algumas coisas, me livrar de outras e seguir em frente. Mas uma coisa eu prometo para você, meu amigo diário: pela alma da minha esposa, eu vou caçar e matar aquela coisa, nem que seja a última coisa que eu faça na minha vida. Hoje eu acordei com uma luz forte que insistia em invadir a janela do quarto. Era o sol, que já brilhava forte no céu. Meu Deus, que horas são? Nossa, já são 1 da tarde e eu ainda estou na cama. Curiosamente, eu tenho trocado muito o dia pela noite depois do ocorrido. Mas acho que isso é normal. Deve ser o medo ainda na minha cabeça. Hoje, eu vou andar um pouco pelas redondezas, tentar colher algumas informações e saber se alguém tem algo a dizer. Já que eu não engoli aquela desculpa esfarrapada de gato no mato, no qual todos mencionaram sobre aquela noite. Vou aproveitar também e comprar um remédio para dor de cabeça, pois tenho andado com uma enxaqueca insuportável por conta do barulho nesse local. Não me recordava de que aqui era tão barulhento desse jeito. Parece que eu consigo ouvir até o coração de um passarinho batendo no alto de uma árvore, mas enfim, vou aproveitar também para dar um pulo no mercado, comprar algumas coisas e andar pelos comércios locais, ver se alguém fala alguma coisa. Bom, como já era de se esperar, vários olhares estranhos e nenhuma palavra. Esse silêncio está me matando. O jeito é me conformar e esperar. No momento certo, as respostas irão surgir. E surgiram. Não as respostas que eu esperava, mas informações valiosas. Estava eu fazendo uma caminhada pela região e me exercitando como de costume, quando me deparei com aquele mesmo senhor falante do mercado. Eu me aproximei e comecei a puxar assuntos banais, coisas do dia a dia, até chegar onde eu queria, a noite do ataque. Percebi no seu tom de voz que ele não estava à vontade para falar sobre aquilo, mas eu não poderia deixar escapar aquela oportunidade. Ele ainda tentou sair,
se livrar daquela situação constrangedora. Mas em um momento de fúria e descontrole, eu o segurei por um de seus braços, impedindo sua retirada. Ele me olhou de maneira diferente, assustado. Deu para perceber o medo em seus olhos, e ele disse algo que me fez soltar na hora. Se acalme, meu amigo. Não perca o controle. Não queira se tornar aquilo que você ainda não é, mas que cedo ou tarde se tornará. Movido pelo susto em suas palavras, naquele momento eu o soltei, e ele continuou. Meu amigo, saiba que existe mais coisas nesse mundo do que você possa imaginar. E acredite, você agora faz parte desse novo mundo. Aquelas palavras me deixaram perplexo, mas eu queria mais, eu precisava de mais. E finalmente, ele chegou onde eu queria. O que era aquela coisa e me contou um pouco sobre aquilo. Aquela coisa que atacou vocês naquela noite foi um lobisomem. Mas isso você já deve saber. O que talvez você não saiba é que ele não é o único. Existem vários, um clã enorme. Eles estão entre nós e são muito discretos. Eles se escondem nas sombras, andam pela noite em busca de saciar sua sede de sangue e sua fome de carne. Por vez ou outra, aumentar sua espécie. E pelo que vejo, esse é o seu caso. Como assim? Perguntei. Você não percebeu nada de diferente em você? Suas cicatrizes se fechando rapidamente, seus instintos mais aguçados, sua força, sua velocidade. Você deve ter percebido essas coisas. E nesse momento, muita coisa começou a fazer sentido em minha cabeça. Eu estava me tornando aquilo que eu mais odiava. Em um tom de voz completamente alterado, disse que tudo acabaria no dia que eu colocasse minhas mãos naquela maldita coisa. Ele me olhou, deu um leve sorriso e me disse: Você está vendo filme demais, meu amigo. Aqui não é ficção, aqui é vida real. Vá até a Vila Verde e talvez de lá você encontre o que você procura. Passar bem. E eu fiquei lá, parado, vendo mais uma vez aquele senhor indo embora. Mas tudo bem, Vila Verde, não é? Então, Vila Verde, aqui vou eu. Agora que eu já sei para onde eu devo ir, a questão é como chegar até lá. Ouvi dizer que essa tal Vila Verde é uma espécie de aldeia localizada no meio do nada, cercado pela mata selvagem e de difícil acesso. Eu tenho que ter certeza do que eu estou fazendo. Tenho que saber como entrar e sair rapidamente caso seja preciso. Afinal de contas, vai saber o que me espera naquele lugar. Bom, fato é que independentemente do que eu encontre por lá, eu sei o que eu quero encontrar. Agora, uma coisa me deixou intrigado. Por que aquele senhor falastrão me disse que lá eu encontraria respostas? O que ele ainda sabe que não quis me dizer? Provavelmente, ele sabe bem mais do que parece. Mas chega de conjecturar possibilidades. Vou preparar algumas coisas para levar comigo. Se eu quiser saber, não adianta pensar. Eu tenho que agir. Vou colocar isso tudo no carro e partir, pois pelo que vi no mapa, é bem longe. Bom, depois de muito tempo naquela estrada esburacada, finalmente eu cheguei. E minhas primeiras impressões sobre o lugar é de que não é um lugar agradável. O clima é bastante pesado, tenso. Parece que estou sendo observado a todo tempo. Bem diferente do que imaginava pelo nome. Vila Verde. De verde não tem nada. O lugar é escuro, frio e sombrio. E depois de atravessar aquela ponte, ainda ter que caminhar por essa trilha cercada de mato para todo lado? Mas vamos nessa, já que estou aqui. E tudo estava indo tão bem, até que comecei a ouvir passos. Algo estava correndo por dentro da mata me cercando. E pelo que pude perceber, não era um, e sim uns. Mas agora, pode vir, seja lá o que for. E eu estava lá, andando lentamente, observando e esperando o pior. Mas seja lá o que fosse, só me rodeavam. E depois de uns 10 minutos naquele jogo de gato e rato, aquelas coisas se revelaram bem na minha frente. Eram 3 cães enormes, um tipo de lobo, sei lá o que era aquilo, e vinham andando na minha direção mostrando suas presas afiadas e rosnando.
Correr não era opção, apesar de ultimamente ter tido bastante fôlego e correndo mais rápido do que antes em meus treinamentos. Mas eram 3. A única alternativa era lutar e, principalmente, sobreviver. Então, guardei a arma que estava em minhas mãos e troquei por algo mais pesado, uma calibre 12 de cano cerrado. Então pensei, a munição dessa arma, ela se espalha. Vou atirar no do meio e é certo de acertar alguma coisa nos outros. E em uma distância segura, eu atirei. O tiro foi certeiro no do meio, o jogando a metros para trás, já caindo desacordado. Nisso, um deles pulou sobre mim e conseguindo derrubar a 12 da minha mão, me jogando contra uma árvore. Mas ainda assim, eu consegui pegar a minha outra arma e efetuar alguns disparos, o que me deu um certo tempo de levantar rapidamente e olhar à minha volta. Dos 2 que sobraram, um estava ferido pelo primeiro disparo, o outro não, o mesmo que me jogou contra a árvore. Eu então apontei para ele. Sabia que teria outro ataque, e quando ele se preparou para me atacar, algo assustador aconteceu naquele lugar. Veio de dentro da mata ecoando por entre as árvores um rugido muito forte, algo extremamente poderoso. Algo que eu já tinha ouvido parecido naquela noite, mas esse era totalmente diferente. Era tão imponente, tão terrível, que até aquelas coisas que estavam diante de mim baixaram suas orelhas e correram para dentro da mata, ainda levando aquele que acertei inicialmente junto com eles. Eu confesso que, apesar de estar focado em meu objetivo de matar aquela coisa, esse rugido que ecoou nessa mata me deixou tremendo, me gelou a alma. O que será isso, meu Deus? Como aquele senhor me falou, que existem vários, um clã enorme, seria esse o som do líder? O Alfa? Bom, vou continuar em frente, não posso perder tempo aqui. E depois de tudo que aconteceu e do pavor que senti com aquele som aterrorizante, finalmente cheguei a tal Vila Verde. Pois é, finalmente eu cheguei ao local indicado pelo Sr. Falastrão, a tão falada Vila Verde. O que será que eu irei encontrar por aqui? Bom, acho que por hoje não encontrarei nada a não ser problemas. Já está tarde e é melhor arrumar um lugar para poder descansar. A questão é, onde? O fato do local ser pequeno não tem tantas hospedagens, mas pelo que vejo, existe uma. Não é lá grande coisa, mas também não poderia esperar um hotel 5 estrelas. Mas vamos lá. Pois é, realmente não é grande coisa mesmo. Pelo contrário, é bem humilde e bem precária. Por que não dizer destruída? Mas tá ótimo, melhor do que ficar ao ar livre, exposto à noite. E depois de me hospedar e já estar deitado em meu quarto, ouço batidas na porta. Era a senhora, dona da hospedagem, a mesma que havia me recebido, dizendo que a janta já seria servida. Quando sentei para fazer minha refeição, aí pude observar a minha volta com mais calma, e pude perceber que havia algumas pessoas no local. E pelos olhares, o assunto era eu. E de fato era. E eu podia ouvi-los falando coisas do tipo, aquele que o chefe falou está aqui. Então, achei melhor ficar na minha, não demonstrar que eu estava a par do assunto, pois se eu esboço uma reação qualquer que seja, eu poderia perder a oportunidade daquela conversa e do que ela poderia me revelar. E assim foi todo o jantar. Não demorou muito, logo eles saíram. Eu pensei em ir atrás, mas estava muito cansado, e o local é pequeno, eles não iriam a lugar nenhum. E ao me recolher ao meu quarto, aquela senhora simpática me chamou e me entregou uma chave, dizendo que queria me ajudar. Mas me ajudar com o quê? Pensei. E ela continuou, dizendo que no meu quarto, embaixo da minha cama, existe um fundo falso, e que nesse fundo falso existe um baú, e que essa chave era a chave desse baú. E lá eu encontraria muitas respostas. Mesmo achando aquilo muito estranho,
Eu subi e fui ver sobre o que aquela senhora estava falando. Então, eu retirei minha cama do lugar e fui conferir. Realmente, tem um fundo falso aqui. E de fato, tem um baú. O que será que tem nesse baú que é tão importante? Mas espera aí, o que é isso? Não estou entendendo. São fotos, minhas fotos, da minha família, de quando eu era criança, minha mãe, meu pai, nossos momentos em família. O que está acontecendo? Quanto mais eu procuro respostas, mais eu fico perdido. Agora mais essa. Meu Deus, me ajude. Eu não posso estar ficando louco. Calma, amor. Você não pode deixar se abalar nesse momento. E que voz é essa na minha cabeça? Sou eu, amor. Não, não pode ser. Isso é impossível. Eu tenho que me concentrar e ir atrás daquele maldito. Amor, não faça isso. Você precisa seguir em frente. Você não pode viver a sua vida em função dessa vingança. Isso é um erro. Erro? Um erro? Erro foi ele. Eles, já nem sei mais, tirarem você de mim. Isso sim foi um erro. Erro esse que vai custar a vida de cada um que esteja envolvido nisso. Amor, estou te pedindo. Por favor, não faça isso. Sinto muito, amor. Eu amo você mais do que tudo. Sinto muito a sua falta. Como eu queria que você estivesse aqui comigo nesse momento. Mas eu não vou desistir. Não vou parar e nem descansar enquanto eu não vingar a sua morte. Mandar para o inferno aquele que tirou você de mim. Meu Deus, o que eu estou fazendo? Eu estou conversando com um fantasma? Eu preciso de ar. Preciso respirar e sair daqui um pouco. Na verdade, acho que eu preciso de uma bebida. Acho que vi um bar aqui perto. Vou lá esfriar um pouco da minha cabeça. O local não é agradável. Aliás, nada nesse lugar é. Mas é disso que eu preciso hoje. De uma bebida não agradável. E depois de alguns copos de uísque, começo a achar que estou vendo coisa. Vejo dois caras, muito mal encarados, me olhando. Mas isso não é o problema. O problema foi o terceiro que deveria estar no banheiro e acabara de se sentar à mesa. Eu não podia acreditar no que os meus olhos estavam vendo. Aquele homem tinha uma marca profunda em seu braço esquerdo e lhe faltava a sua orelha direita, exatamente o mesmo local em que aquela besta do inferno foi ferida por minha esposa. Será que é ele? Será que é esse maldito? Só tem um jeito de descobrir. Eu tenho que me aproximar e realmente ter certeza. Afinal de contas, apesar da grande coincidência, qualquer um pode ser que tenha sofrido um acidente e ter perdido uma orelha. Vou chegar próximo e oferecer uma rodada por minha conta. Não deve ser difícil me aproximar. Afinal, bêbados sempre fazem amigos. E como era de se imaginar, minha decisão foi certeira. Logo, eu estava sentado junto daqueles três caras. Mas minha atenção estava naquele homem. E de certa forma, algo me dizia que era ele. Ele não tirava os olhos de mim. Me olhava diretamente nos olhos me encarando. Aí, eu fiz algo que poderia pôr tudo a perder. Eu olhei para ele e falei sem pensar: "Acho que conheço você." Ele então deu um sorriso de canto de boca e me respondeu de forma surpreendente: "É claro que você me conhece. Eu também conheço você. Eu sinto o gosto do seu sangue e do sangue de sua esposa até hoje em minha boca depois daquela noite." Miserável, é ele. E naquele momento, por um impulso, eu parti para cima daquele infeliz. Mas de uma maneira que eu não sei explicar, sem nem ao menos eu perceber, eu fui mobilizado pelos outros dois, me colocando de cara na mesa e de braços para trás. Fica calmo, cara. Você está muito nervoso. Foi esse maldito que matou minha mulher. Foi ele, me solta. Nós sabemos tudo o que aconteceu naquela noite. Do que vocês estão falando, seus desgraçados? Nós iremos lhe explicar, mas primeiro você tem que se acalmar. É melhor para você. Nós somos 3 contra você. Você quer morrer? Não, né? Então se acalma. Não me restava nada a não ser aquilo.
apesar de que minha vontade era matar a todos ali, mas eu estava em desvantagem. Então, atendendo ao pedido, fui deixando de reagir e aos poucos eles foram me soltando. Um deles chegou mais próximo e me deu um pedaço de papel, dizendo que ali tinha um endereço de uma espécie de sítio que fica um pouco mais afastado da vila, entrando mais para dentro da mata. Segundo ele, era o local do encontro, das reuniões. E lá foram eles, saindo do bar e sumindo na escuridão. Eu fiquei ali por alguns segundos, tentando entender o que acabara de acontecer, e depois de um tempo, eu fui para a hospedagem. Chegando lá, eu peguei aquele pedaço de papel, minhas fotos, e ficava imaginando o que poderia estar acontecendo. Por que minha vida virou de cabeça para baixo em tão pouco tempo? Olhei melhor o papel e lá estavam algumas coordenadas para que eu pudesse chegar àquele local. Pelo que pude perceber, não tinha mistério. Era só seguir a trilha no final da vila até atravessar uma pequena ponte e seguir sempre em frente, que era para eu estar lá dali a 3 dias. Bom, não restava nada a fazer a não ser esperar, e assim eu fiz. Longos e terríveis 3 dias. Quando acabou aquela longa espera, eu esperei da hora de ir para o local combinado. Até que realmente o caminho não é complicado. Já passei da tal ponte. Agora é só seguir em frente. E finalmente, depois de uma boa caminhada, a trilha acabou e já vejo o local. De fato, é uma espécie de sítio. Só não estou entendendo o que são todas essas pessoas. Homens, mulheres, vejo inclusive crianças. E ao longe vejo os mesmos 2 caras se aproximando. Aquele miserável não está junto para me receber. Depois de algumas trocas de palavras, sou convidado a permanecer no local até a noite. Para eu me enturmar, andar pelo local, tentar fazer alguns amigos. E depois de rodar pelo local, quem eu encontro? O mesmo senhor falastrão. Vou lá cumprimentá-lo. Olá, que surpresa! O senhor por aqui? Eu moro aqui. Como assim mora aqui? Hoje teremos uma reunião naquele galpão. Fique para o jantar e depois apareça por lá, meu amigo. Acho que já é chegada a hora de você saber toda a verdade. Pois bem, é chegada a hora do encontro naquele tal galpão. O que será que me espera por lá? O que será que eu não sei? Qual será o motivo de tanto mistério? Só indo até lá para saber. Eis que quando eu chego, vejo várias pessoas dentro do galpão. Realmente, parece uma espécie de reunião. Só ainda não sei do que. O que sei é que fui conduzido por uma porta que me leva ao centro desse galpão. E o que vejo são grades de ferro cercando todo o local, como se fosse uma espécie de arena de filme, em que o público fica de um lado e os gladiadores do outro, uma espécie de jaula. O lugar está ermo e escuro. Então, as lâmpadas se acendem na área do público e vejo algo assustador. Bem diante dos meus olhos, presencio algo inacreditável e completamente surreal. Eu vejo todas as pessoas sofrendo uma espécie de mutação coletiva, todas se transformando em criaturas semelhantes à fera que eu tanto procuro. Realmente, como aquele senhor disse, existem vários, um clã enorme. E aqui estou eu, no coração desse clã. E diante de mim, quem aparece? O infeliz. Exatamente. O miserável está parado na minha frente, me mostrando seu braço ferido naquela noite e sua orelha arrancada pelo tiro que ele levou da minha esposa, e falando na minha cara da satisfação que ele teve naquela noite de retirar a vida dela, e que agora seria a minha vez. Nesse momento, bem na minha frente, começa a se revelar finalmente aquela coisa. Ele estava se transformando, dizendo que me mataria ali mesmo. Qualquer pessoa em sã consciência morreria de medo, de pavor. Mas eu não. Eu estava com tanta raiva, com tanta fúria, que meu sangue fervia. Eu senti o meu ódio e minha sede de vingança percorrer por todo o meu corpo. Eu senti que também estou mudando.
Não me resta nada a fazer a não ser aceitar o meu destino. De repente, senti uma pancada muito forte que me jogou no chão. Porém, dessa vez eu não senti dor como daquela vez. Quando voltei meus olhos na direção de onde veio aquele golpe, vejo finalmente a fera. Vejo a fera que eu tanto queria vindo para cima de mim novamente. Porém, dessa vez, eu me levantei rápido e o segurei pelo pescoço e com uma força que eu desconhecia que tinha, em um golpe só, arranquei a cabeça daquele infeliz, sentindo sua pele rasgando e seus ossos se partindo, ficando com ela em minhas mãos, o que causou um silêncio repentino à minha volta. E nesse momento, vejo entrando no galpão aquele mesmo senhor falastrão de sempre. Ele então me cumprimenta e começa a dizer coisas que eu jamais poderia imaginar. Há muito tempo atrás, quando você era uma criança, o seu pai era um lobisomem. Mas não um lobisomem qualquer. Ele era o líder, o Alfa. Porém, devido ao fato de seu pai conhecer e se apaixonar pela sua mãe, mesmo sendo ele o Alfa, ele infringiu a regra principal, o que causou uma revolta no clã, pois o líder tem que se abdicar de tudo e dedicar a sua vida integralmente ao clã, o que o seu pai não fez por amor à sua mãe. Sendo assim, ele foi expulso e banido para sempre do bando. Porém, tudo estava tranquilo até o dia que chegou até a mim a notícia de que seu pai tinha tido um filho, e que esse filho, você, seria o herdeiro direto e legítimo do clã. O que então seria inaceitável, já que você é filho de um traidor covarde, que largou sua verdadeira família para viver um amor qualquer, uma aventura qualquer. E desde esse dia, você está sendo vigiado, observado. Na verdade, você já deveria estar morto faz tempo, mas com seu pai por perto, era muito difícil de conseguir, pois apesar de um traidor, seu pai era muito poderoso, pois ele era um puro sangue. Até que conseguimos pegar ele e sua mãe em uma emboscada e acabar com a vida dos dois. Você também deveria estar morto, como eu já disse, mas por algum milagre do destino, você não estava junto. Devia estar com algum parente, sei lá, já que seu pai era um iludido. Ele deveria estar em uma dessas viagens românticas e, por sorte sua, deixou você em algum lugar. O que também agora não me interessa, já que assim como o destino tira, o destino também devolve. Você cresceu e veio parar justamente onde? Diante dos meus olhos. E como você sabe disso tudo, seu maldito? Simples. Eu sou o primo do seu pai, um transformado diretamente por ele. O segundo, depois dele na linha da nossa família. E eu não vou permitir que um fedelho bastardo igual a você, mesmo sendo filho daquele covarde, venha até aqui e tome o meu lugar. Mas chega de papo. É hora de você morrer. E ali na minha frente surgiu uma criatura aterrorizante. Um lobisomem branco, grande e forte. Nesse momento, eu não tive escolha. Tive que libertar a besta que habita em mim. Me perdoe, meu amor. E naquela hora, ele veio para cima de mim e entramos em uma luta feroz e sangrenta. Cada um por um objetivo. Ele pelo trono e eu por vingança à minha família. Eu apanhei muito. Tive minha pele rasgada em vários lugares por ele. Tive um braço quebrado, quase arrancado por aquela besta. E quando eu já estava completamente entregue, prestes a ser morto, em minha mente começo a ouvir vozes. Vozes da minha mãe, vozes da minha esposa e a voz do meu pai dizendo: "Não desista, meu filho." E naquele que seria o último ataque daquele monstro, com toda a minha fúria, eu me virei e dei um golpe certeiro em seu peito e perfurei o peito daquele monstro com a minha mão chegando com minhas garras até o seu coração, segurando ele e arrancando para fora do seu peito, ainda pulsando entre os meus dedos, fazendo aquela coisa cair de joelhos diante de mim. E nesse momento, na minha frente, de joelhos, estava o causador disso tudo. Eu olhei diretamente em seus olhos e engoli o seu coração, vendo ele cair morto aos meus pés. Nesse momento, me sinto em paz e volto à minha forma natural. E vejo aquela mesma senhora da hospedagem entrando no galpão
vindo até a minha direção. Ela me diz que é a minha avó, mãe de meu pai, e que eu deveria ocupar meu lugar de líder no clã. E desde esse dia, eu passei a viver ali, junto de minha avó e a todos da minha família de lupus. Com o passar do tempo, peço para que seja construído um belo jardim em homenagem à minha esposa, com uma linda lápide com o seu nome, para que eu possa ficar sempre perto da minha eterna amada. Local esse que eu cuido com todo o amor do mundo, e que quando eu me vejo na minha forma animal, eu venho para cá e me refugio, pois normalmente nessa forma ela aparece para me acalmar. Apesar de triste, é nesses momentos que eu a vejo sempre mais uma vez. E como não é diferente, estou eu aqui essa noite para mais uma vez matar a saudade da mulher que eu amo. E mais uma vez ela surge para mim, faz um carinho em meu rosto, no rosto da fera, e some. E eu levanto minha cabeça para a lua e uivo de tristeza. Um uivo que na verdade significa eu te amo. O que de certa forma me tranquiliza, pois agora eu tenho a certeza de que ela e meus pais foram vingados e que ela finalmente pode descansar em paz.